tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa pretende mostrar, conversando com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Desesperança, a negação de dias melhores. Vivemos para evoluir. Todos nós, em algum momento da vida, somos tomados por algum tipo de tristeza, de melancolia, às vezes de aflição, de desesperança. A tal ponto que estes sintomas ou sentimentos passam a dominar a nossa própria vida, nos influenciando de forma muito negativa. E estamos recebendo aqui em nossos estúdios, diretamente da FEB TV em Brasília, Flamarion Vidal, doutor, que é delegado da Polícia Civil e colaborador da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Flamarion. Obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui, uma honra. Estamos também com a presença de Maíse Braga, que é palestrante espírita, trabalhadora da Comunhão Espírita de Brasília. Seja bem-vinda, Maíse. Obrigada, amigo. E estamos com esse tema que é algo que nos toca muito de perto. Afinal de contas, de onde nasce, Maíse, a negatividade? Acho que de emoções e sentimentos que nós não conseguimos conter.
de frustrações, muitas vezes, das nossas vidas, naturais, no processo de evolução, mas que às vezes nos pegam no pino e fica difícil, passamos a ter olhos para enxergar o que é negativo, achamos que tudo mais não vai dar certo, e daí para a tristeza quanto mais, e depois para um processo depressivo, parece longo caminho, mas é rápido. À luz, Flammarion, do Espiritismo, a gente tem uma contribuição significativa quanto a esses comportamentos negativos. De que maneira a gente pode ser orientado? Sim, o Espiritismo é uma doutrina, antes de mais nada, esperançosa. Há uma comunicação, uma instrução dos espíritos, mais precisamente do espírito José, um espírito protetor, no capítulo 19, item 11, em que ele coloca fé, mãe da esperança e da caridade. Isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a partir do momento que a gente desenvolve a nossa fé, e a fé espírita é uma fé raciocinada, Allan Kardec colocava que o espírita crê porque compreende e compreende porque raciocina, nós então conseguimos desenvolver a ideia de que a esperança não é algo intangível, né? É sim uma virtude que se desenvolve quando compreendemos que todos nós somos criaturas de Deus e por Ele amado. Perceba que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, indaga na questão 963 se Deus se ocupa de cada ser humano individualmente, e os Espíritos respondem: sim, se ocupa de todos os seres, por menores que sejam. Quer dizer, nós nunca estamos abandonados. Nunca estamos abandonados. E se Deus está por nós, por que desesperar? Mas, Maíse, nós estamos nos abandonando, então? Eu acho que sim, eu acho que nós perdemos a noção de que esse Deus realmente existe, está em nós e nos possibilita o aprendizado para que nós possamos trazer para fora a nossa força de superação, de vencer conflitos que às vezes não começaram nessa vida. E eu me recordo que na doutrina também houve um avanço enorme, porque meus avós espíritas, há mais de 80 anos, no centro espírita se dizia: tome passes e tudo vai se resolver. Hoje se sabe que não é nada disso, que a grande parte de um tratamento, de um processo de evolução e de melhora está em nós. Os próprios espíritos, ao longo das obras psicografadas, foram nos fazendo ver isso. Não adiantam as fórmulas, não adianta o tratamento espiritual se você não se transforma, se você não se modifica e se você não percebe que, aliado a você, a sua força, a força do bem que protege o universo, sim, essa junção é que vai fazer com que você saia das situações difíceis. Quer dizer, a postura íntima faz toda a diferença nesse resultado. Faz, com certeza. É importante lembrar, existe um conto popular muito citado, em que uma pessoa procurou um sábio e disse: como eu faço para atingir a sabedoria? E aí o sábio disse: boas escolhas. Mas como faço para ter boas escolhas? Experiência. E como faço para ter experiência? Más escolhas. Então nós caminhamos passo a passo, muitas vezes caímos, mas precisamos levantar, porque quando lembramos das palavras de Cristo: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, nós compreendemos que somos perfectíveis. Estamos, sim, destinados à perfeição. Não podemos desanimar. No nosso íntimo, Maíse, nós somos seres alegres ou somos seres tristes? Deveríamos ser seres alegres porque fomos criados, como os Espíritos nos lembram, para a beleza e a perfeição, que um dia nós vamos alcançar. Mas eu acho que houve um momento, acho que talvez do início do nosso processo evolutivo, em que alguma coisa nos fez não acreditar nessa paternidade divina, nessa esperança, nessa bondade que nós deveríamos exercer para também retornar a ela, enfim. E acho que isso é que nos fez perder tantas encarnações e agora nós estamos com certeza em busca do prejuízo. Mas dá para tirar alguma coisa positiva de tanta negatividade, Flammarion? Dá sim. A doutrina espírita, ela nos traz uma reflexão sobre o que foi o nosso passado, as causas anteriores das nossas aflições, mas também acaba com essa doutrina materialista que chega ao niilismo. Quando nós temos a consciência de que temos uma vida futura, ou melhor, várias vidas futuras, que o espírito é imortal, nós deixamos de lado a desesperança. Mas e quais são as principais consequências do abatimento de uma pessoa? Energeticamente nem se fala.
a gente começa a trocar energias as piores possíveis, porque em torno de nós há muita negatividade. Então você logo se afiniza, entre aspas, com o que não é digno, não é nobre, não é belo, e aí as pessoas começam a derramar sobre você, você começa a atrair, vamos dizer assim, as pessoas mais negativas possíveis, elas têm histórias difíceis para contar, você está disposto demais a ouvi-las e a se deixar impregnar por elas. Isso Claro, é ruim? Óbvio, porque você começa a acreditar que realmente a humanidade vive, e vive, obviamente, uma hora extremamente difícil de aferição de valores importante, em que nós vamos ter que finalmente testemunhar. Temos essa fé que sempre dizemos ter? A doutrina espírita realmente nos transformará? Nós estamos pela milionésima vez na Terra e envolto aos mesmos erros, aos mesmos preconceitos, às mesmas intolerâncias? Nós temos que avançar, porque estagnados nós já estamos há muito tempo. Né? Se eu fosse os espíritos, já teriam desistido de mim há muito tempo. Mas se eles não desistem, é porque eles sabem que, como dizia Emmanuel, o bem é o vencedor final. Só que Emmanuel dizia, o mal não vai se entregar sem luta, principalmente dentro de nós. Está dentro de nós, não é? Os maiores desafios. E tem aquele ditado, não, Flamarion, de que a esperança é a última que morre? É a última que morre. E existe um outro ditado também que eu gosto bastante, é aquele: quem não espera, se desespera. E nós devemos buscar afastar a inação que a desesperança leva. E isso é o pior. Porque quando as pessoas acreditam que não tem mais jeito, que não tem mais solução, elas caem na depressão e, consequentemente, na inação. E nós precisamos nos movimentar. É movimentando que saímos de qualquer problema que eventualmente possamos ter. Pois é, como é que a gente pode ter todo esse movimento, essas ações, o que nos cabe fazer e como o Espiritismo pode contribuir para a gente chegar nesse ponto? É exatamente a questão que a gente lança e deixa para a sua reflexão, para a nossa reflexão. Depois do intervalo, os nossos convidados vão responder. Como o Espiritismo pode contribuir para a nossa melhoria saindo dessa desesperança? A esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. Os entes caros, que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda a sua mensagem é de esperança.
Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança cercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda a ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para.
Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Estamos de volta. Antes do intervalo, deixamos uma pergunta a respeito de como o Espiritismo orienta as pessoas que pensam, falam e agem negativamente, Flamarion. É muito interessante que conversávamos aqui anteriormente sobre o processo de vitimização. As pessoas que eventualmente têm algum tipo de sofrimento costumam acreditar equivocadamente que são vítimas, que não têm uma razão daquele sofrimento, né? Me recordo de uma poesia do espírito Jair Presente, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e publicado na obra Loja de Alegria, que diz o seguinte: quem queira seguir Jesus, em seus ásperos caminhos, não há de fugir-lhe a cruz, toda formada de espinhos. Alguém talvez interrogue, esses espinhos quais são? E os entraves da jornada nos fornecem explicação. É a lágrima de quem pede, é o sarcasmo do descrente, é o logro do obsessor, é a vaia de muita gente, é a crítica do inimigo, é o tapa do ignorante, é a tesourinha das trevas que nos corta a todo instante. E aí a gente consegue compreender que todos nós temos dores. Ninguém está isento disso, não é mesmo? Pois é, e diante desse contexto, essa linda poesia, né, Maís? Nossa. Que significativa. A gente queria saber o seguinte, a gente passa pelos processos de dores e tudo mais, e aprendemos no Espiritismo a lei da evolução. Maís, a evolução é um dever que nos cabe? Eu acho que é um grande destino, é o nosso único. Mas você sabe, uma coisa que é importante notar é que doutrina espírita ou qualquer outra religião não pode ser uma panaceia para todas as nossas dificuldades. E às vezes há pessoas com problemas psíquicos graves que aportam a doutrina e que depois se afastam dela, ainda tão ou mais perturbados do que quando chegaram, que na verdade também não poderiam prescindir do psiquiatra amigo, do psicólogo, sabe? Não se pode mais colocar hoje a religião como simplesmente aquilo que vai solucionar qualquer dificuldade sua. Meu pai diz assim, a religião não salva ninguém. Exatamente, às vezes até complica, porque a pessoa acha que ali ela vai encontrar a grande solução para tudo. Quando há coisas na vida que nós teremos a opção ou não de vencer ou não e que estão profundamente enraizadas no nosso passado espiritual e até nas opções que até hoje tenhamos feito nessa encarnação. É importante não desprezar que há pessoas que precisam de um acompanhamento do médico, do psicólogo, porque Deus não os colocaria no mundo a mancheias como existem se não houvesse para eles um trabalho específico. E o Espiritismo nos explica quais são as origens desses sentimentos de tristeza, de melancolia? Bom, eu acredito que muito disso se deve do nosso trabalho natural de evolução, né? Logicamente, nós não devemos jamais agradecer por estarmos desesperançosos, mas a nossa evolução nos permite que caiamos
e levantemos. E é exatamente nos erros, como a gente falava no outro bloco, as más escolhas é que nos fazem no futuro trabalhar pelas boas escolhas, né? Então é interessante que a gente considere também que no caso da esperança, ela está muito vinculada à paciência. Falávamos, quem não tem esperança, quem não espera, se desespera. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 7, há uma instrução dos Espíritos chamada a paciência. O Espírito que comunica, como Espírito protetor, hoje sabemos ser Joana de Ângeles. E a primeira frase é: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então precisamos aceitar a dor não como vítimas de uma injustiça, mas como alunos que precisam aprender. Nós não estamos sabendo nos comportar, Maíse, diante das dores que estamos enfrentando? Eu acho que não, porque, na grande maioria, nós adoramos parecer os coitados, as vítimas, os incompreendidos, os esquecidos de Deus. É super confortável viver assim. É cômodo? Meu Deus, é confortável demais, é até gostoso você viver de forma que, meu Deus, todas as minhas intenções foram ao chão, ninguém me compreende de verdade, há algo dentro de mim que o mundo não valoriza, então eu permaneço estacionado. E se entrega? E não só se entrega, ainda consegue, às vezes, apesar do grande pessimismo, transmitir isso aos outros. Uma desilusão, uma falta de desejo de viver, de lutar, de vencer. As pessoas também, com todo respeito, não estudam doutrina espírita como deveriam. Porque eu me lembro de uma frase de Emmanuel: só se desilude quem se iludiu. Essa frase dá 10 palestras, porque raciocina comigo. A maioria das pessoas hoje se reclama das desilusões, dos sonhos que não se realizaram. Agora eu não posso fazer nada pelos outros porque eu estou paralisado de dor, porque meus sonhos afetivos se destruíram. Mas ali está Emmanuel a lembrar, desde a década de 60, só se desilude quem se iludiu. E esse é o nosso problema. A gente não consegue admitir que colocou o nosso tesouro, o nosso coração, onde não havia valores reais, onde não havia motivos para nos preocuparmos ou chorarmos ou valorizarmos tanto coisas que, na verdade, não tinham real valor para a nossa existência. Por que, doutor Flammarion, a gente ainda se ilude tanto? A gente se ilude porque ainda somos mimados, somos infantis espiritualmente, faltamos a maturidade, né? Então buscamos sempre a porta larga, quando deveríamos buscar a porta estreita. É um desafio muito grande, não é? A gente pode dizer que o mundo hoje está transparecendo uma desesperança? Eu acho que sim, porque se esquece de que o próprio Cristo tinha tanto cuidado e tanto respeito pelo coração do outro, que quando o cego de Jericó o encontra, ele obviamente era cego de nascença, mas Jesus tem o carinho de perguntar: o que queres que eu te faça? Porque os interesses podiam ser outros. Exato. Não é? Podia não ser voltar a enxergar. Isso é extraordinário, porque o próprio Cristo tinha a preocupação de não interferir no desejo do outro, mostrando para todos nós que o nosso desejo rege a nossa vida. Se for um desejo desequilibrado, estamos perdidos. Se for algo que nos leve à luz, nós vamos fazer uma caminhada, ainda que difícil, altamente vitoriosa. André Luiz cita em Nosso Lar que é importante a gente querer, né? Mas, sobretudo, saber querer e muito mais merecer, não é? Exatamente. É toda uma trajetória, né, Flammarion? É uma trajetória. A gente merece? Todos nós merecemos. Somos filhos de Deus, né? Criados com todo amor e devemos refletir esse amor ao próximo. O que as pessoas se esquecem, né? Tem ainda o egoísmo ainda é muito arraigado em suas vontades e então buscam ser amados quando deveriam buscar amar. Eu estava me lembrando aqui, Maíse e doutor Flammarion, uma afirmativa de Santo Agostinho, que ele diz assim: a fé é como se fosse uma página em branco em que a gente permite Deus escrever o que ele bem entender. Será que está nos faltando fé? Eu acho que principalmente acreditar também em nós. Porque eu conheço muita gente que deposita uma fé incrível em determinadas entidades, mas por si mesma nada faz. Ela, no fundo, já coloca desde o início da sua petição, do seu desejo, da sua vontade, do seu sonho, a própria impossibilidade. E aí não há alma de luz, não há força do bem que possa te ajudar. Já começa derrotada. É verdade. Aí a gente vê a importância da vontade, da disposição, não é isso? É verdade. Faze isso e viverás.
aquilo que nós sempre voltamos a Jesus, e as frases extraordinárias dele precisam ainda ser revistas, precisamos repeti-las e colocá-las nos nossos questionamentos, porque lá está absolutamente tudo. A certeza absoluta de que estava tudo dentro de nós. E nós sempre delegando ao destino, à tristeza, à falta de esperança. E todos os dias alguém nos convida à desistência. Que maravilha. Todos os dias. E a gente tem que melhorar isso. Nós estamos conversando com Maís e com o Dr. Flamarion. E você, está gostando deste programa? Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha, e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Se alinhando o horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção divinar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você.
és para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. E nasce leve devagar em uma canção divina que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. O que pensar sobre o fato da violência estar tão presente no cotidiano das pessoas? Será uma banalização da vida? Eu acredito que faz parte, inclusive, desse processo que nós vivemos, né, de transição planetária. Como alguns espíritos dizem, fim de festa, não é mesmo? E a gente não pode desesperar por causa disso. O espírito de Eurípides Barçanufo, em uma manifestação através da médium Sueli Caldas Schubert, dizia que a desesperação é como se fosse um cupim que rói silenciosamente as estruturas, né? Então a gente precisa lutar contra isso. E a gente começa lutando, tentando mudar a nossa psicosfera, através da oração, através do exemplo. É importante que o espírita se recorde de que o verdadeiro espírita é aquele que opera a sua transformação moral, que luta contra as suas más tendências e más inclinações. E todos nós influenciamos e somos influenciados. Então a gente não pode achar que não tem solução, que as coisas não têm jeito. Tudo tem jeito, só que depende de nós. E está havendo mais essa banalização da vida?
Eu acho que sim, porque as pessoas não perceberam que só elas mesmas transformarão a vida em torno delas. Se nós pensarmos em pessoas que tiveram tudo contra si e venceram, pensaremos que são mesmo os grandes missionários que vieram ao mundo ou pessoas que se superam. Porque motivos para desânimo todos possuímos. Motivos para desistir aos montes. Mas pensamos em pessoas, por exemplo, como Chico Xavier, que desde os primeiros anos de vida tinha tudo para não dar certo na vida e para muitos não deu, porque a simplicidade da sua existência propôs uma outra coisa, que as pessoas não acreditavam que fosse possível. Um grande exemplo a todos nós, não é, Maísa? Exatamente. O Espiritismo acredita que uma pessoa pode fazer mal a outra? Quando uma pessoa deseja muito mal para outra, ela consegue afetá-la? Isso pode gerar desesperança e depressão? Quando nos deixamos empolgar por essa pessoa, sim. Mas é interessante notar que quando a pessoa lança uma vibração altamente negativa sobre a vida, sobre o outro, ela se esquece de que primeiro ela se manta disso. Depois essa energia vai na direção de quem ela mentaliza. Por isso a pessoa que geralmente vive a desesperança ou vive para pregar essa desesperança, antes de tudo é um grande infeliz, um grande enfermo, porque ela primeiro se afeta daquela energia negativa. Depois, porventura, ela consegue atingir alguém que esteja na mesma sintonia dela. E também, Flamarion, se a gente acaba sendo influenciado por essa carga negativa, porque de certa forma a gente também está permitindo isso. Está permitindo. E é muito engraçado as pessoas se questionarem, principalmente quando acontecem crises econômicas ou até mesmo crises entre países de guerra, das pessoas não compreenderem isso e entrarem nessa desesperação, neste desânimo. E nós devemos compreender que todos nós encarnamos no lugar certo, na hora certa, nas condições necessárias para a nossa evolução. Chico Xavier, certa feita, conta-nos R.A. Ranieri, na obra Recordações de Chico, falava de uma flor e dizia: se não for para crescer, para que nascer? Olha que lindo, né? Então, na verdade, a gente tem que compreender que a esperança é algo ativo. Nós não devemos ter apenas uma postura otimista, mas uma postura proativa. Muito se sabe da motivação espiritual para os genocídios de judeus, as guerras mundiais, a escravidão no Brasil. Para o Espiritismo, qual a razão dos homicídios diários contra a mulher, no país que muitas vezes alcançam números equivalentes a grandes catástrofes? Sendo a depressão uma doença, aquele que chega a cometer o suicídio não deveria ser igualmente culpado à pessoa que desencarna de outras enfermidades? Fique à vontade. Eu fico com a pergunta final. Eu acho que sobre violência ele fala. A verdade é que quando depressivos, nós nos abrimos ao que há de mais difícil na energia do mundo. E, claro, temos também nossas próprias dificuldades. Quando a alma suicida comete esse gesto, ela nunca está no seu estado normal. Ninguém, em sã consciência, atenta contra a própria vida. Por isso, no mundo espiritual, é acreditado a ela a sua responsabilidade, mas se ela vivia, e com certeza viveu, um processo de obsessão, de influência espiritual altamente grave para a sua situação, isso será acreditado também aos espíritos que, porventura, a tenham incentivado aquele gesto. Há atenuantes. Há atenuantes, sempre há, porque, em geral, a pessoa é envolvida anteriormente em sutis e inteligentes processos a desistir. E aí a melancolia, a depressão profunda, fácil de entrar, difícil de sair e, às vezes, o gesto do suicídio que nos leva sempre a essa dificuldade. Nós recomendamos aí a leitura, no caso do Céu e Inferno, que tem uma parte muito interessante sobre os espíritos suicidas. Vale a pena a gente conhecer. Flamarion, e a primeira parte, então, da pergunta é a respeito das guerras, né, dos homicídios, enfim, como é que fica? A violência. No caso dos homicídios, são os dramas particulares, né? Espíritos vinculados entre si, que de uma forma ou de outra ainda incidem no erro. No Brasil, morrem mais de 50 mil pessoas vítimas de assassinato. E nós não temos uma guerra, mas temos essa dificuldade pela qual todos nós vivenciamos e que precisamos vencer. Lembrando as palavras de Divaldo Franco, o assassino é, antes de mais nada, um doente da alma. Inclusive a violência contra a mulher ainda. Com certeza. E nós temos aqui a pergunta: como acreditar em dias melhores se existe tantas guerras, tantos ódios e muita dor em nosso planeta, Maísa? Porque vai chegar, e já está chegando, uma hora em que isso será tão insuportável para a emoção de todos nós que nós vamos, enfim, tomar uma atitude.
Não é possível que nós vamos dormir à noite sabendo que há milhares de pessoas, por exemplo, entre os refugiados do mundo, batendo a porta dos países, encontrando essas portas fechadas, crianças, homens desesperados, lançando seus filhos pelas cercas de arame farpado, e nós conseguimos dormir. Por isso que eu digo que nós nem somos cristãos ainda, porque se realmente fôssemos, iríamos até lá. Abriríamos as portas do nosso coração a essas pessoas que estão desesperadas pelo mundo, sem ter onde repousar a cabeça, como o próprio Cristo também não tinha. Não nos cabe omissão. Nunca. Em forma mínima ou macro, nós precisamos sair de nós e fazer alguma coisa. E é uma doutrina espírita que exatamente coloca a bandeira Deus, Cristo e Caridade. A responsabilidade é grande, não é, Flamarion? A responsabilidade é grande. E contra o desespero, tem aquela música popular: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então fica aí o convite, a recomendação, para que a gente possa estar animado, assim, esperançoso diante do que vai nos surgir e fazer a nossa parte, não é? Maíse e Flamarion, agradecemos aqui a participação de vocês no programa. Olá, meu amigo. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado dessa tela, olhando para mim, me ouvindo e passando uma situação muito difícil, extremamente traumática, algum problema que você considera insolúvel, insuperável. E talvez, acreditando que você é o único, ou acreditando que você não tem força, e que você está desamparado, esteja passando pela sua cabeça abandonar a vida, sair da luta pela porta do suicídio. Eu só gostaria de te dizer duas coisas. A primeira delas, você não vai morrer. Você pode destruir seu corpo, mas não sua vida. Você vai continuar vivo. Isso significa um estímulo para que você fique. Fique. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, é o problema que você está vivendo. E ele vai passar. Ele vai passar. Segundo, você não está sozinho. Nós estamos numa jornada, você e eu. O problema que você está vivendo, eu posso estar vivendo também, ou eu posso já ter vivido. É por isso que a gente caminha junto. Então tem milhares de pessoas vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você já pensou em olhar para o lado? Porque talvez você esteja olhando só para você. Já pensou em olhar para o lado? Nós estamos juntos. Essa não é uma caminhada individual. Essa é uma peregrinação, amigo, coletiva. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, olha para o lado. Ouça. Procure ajuda. Procura ouvir alguém. Depois de ouvir alguém que já passou pelo problema que você está passando, você vai ver a força que você vai ter. Você vai ver o poder da solidariedade, o poder de ter um coração ao lado do seu. Então abra os olhos, pensa nisso, não abandona a caminhada. Tem certas coisas que a gente aceita e segue adiante. Tem outras que a gente muda. Eu não sei do seu problema. Não sei se ele pode ser mudado ou se você simplesmente tem que aceitar. Mas uma coisa eu sei. Você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado
Você pode dar a mão para a gente, para mim, para todos que estão ao seu lado e continuar vivendo, porque nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Pra gente, um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.